Vem comigo, pessoal, aqui no Jonathan Manfi UFC. Eu quero falar para vocês do Thiago Maia, notícia do GZH de há pouco tempo atrás. Thiago Maia pode estar fora do Internacional. Eu quero conversar com vocês sobre isso, analisar e dizer se isso é bom ou ruim para o Inter. Vamos lá. O Internacional se apresentou ontem, todo mundo sabe disso, né? Na segunda-feira, do dia 5 de janeiro, para voltar logo aos trabalhos. O Internacional já tem jogo importante do Campeonato Gaúcho na sequência agora no final de semana, e logo mais à frente já começa o Campeonato Brasileiro no dia 27 de janeiro, onde o Inter começa a ter duros jogos pela frente. O primeiro é contra o Atlético Paranaense dentro do Beira-Rio, né? Onde o Internacional tem um certo favoritismo, mas eu não considero favorito, né? Se você olhar em casas de apostas, você olhar as evidências, você vai dizer que o Inter é favorito. Por quê? Porque o Inter é um time de Série A pegando um time que veio da Série B. Mas o que o Internacional vinha apresentando de futebol, né, no último período de futebol que a gente viu em dezembro, não leva a crer que o Internacional é favorito hoje contra quase ninguém. Mas vamos dizer que o que torna favorito é o Beira-Rio. Mas a notícia, não tardando, que eu quero falar com vocês é do Maia, né? O Thiago Maia não tem mais vontade, pessoal, de permanecer no Beira-Rio. Ontem deu um desconforto muscular no querido. E ele não participou do treino de ontem, né? Mas para piorar mais ainda a situação, o Santos tem interesse no Maia. E isso já vinha sendo divulgado há tempo. Eu mesmo divulguei aqui no canal que o Santos estava repatriando muita gente e que ia atrás do Thiago Maia com muita força, porque está trazendo os meninos de volta. É o Neymar, é o Gabigol, agora querendo o Thiago Maia, o Claudinho contratado. Então o Santos quer fazer um time de pessoas identificadas. Eu entendo o Santos, porque isso dá certo lá em São Paulo pelo Santos. Talvez um dos poucos clubes que dá muito certo isso, né? Mas o Maia, pessoal, vou falar um pouco do Thiago Maia. Mas não é só isso, ele tem proposta do México também. O Thiago Maia é uma das maiores mentiras de volante que tem no futebol brasileiro. É um jogador lento, é um jogador que tem alguma força física, mas não tem muita explosão muscular. É um jogador que não faz gols. É um jogador que contribui muito pouco e contribuiu muito pouco para o Internacional esse ano. Para mim, o Thiago Maia é um jogador mediano, nota 5, 6 no máximo. E não sei como, mas ele já fardou pela seleção brasileira, né? Dado ao momento que a gente está pela seleção brasileira, a gente entende. Mas olhando a seleção historicamente, a gente não consegue compreender como um Thiago Maia, que joga como segundo homem do meio de campo, vai jogar ali no lugar do Dunga, que já jogou ali, né? Não tem como, né? Não tem como a gente entender. Mas, olhando, né, para a seleção que temos hoje, tudo é aceitável, né? O Gilberto Silva eu poderia falar também, né? Vamos mais longe ainda. Vamos falar um pouco mais sobre o Thiago Maia. O Thiago Maia saindo seria muito benéfico ao Internacional. Por quê? Porque alivia um salário alto, ele recebe um salário alto, e daria espaço para o Internacional contratar alguém mais jovem para aquela posição. Por quê? Porque o Internacional está em negociação ainda com o Fernando, né? O Fernando já é um jogador veterano, e isso pode atrapalhar de certa maneira, porque você tem o Bruno Henrique, que já é veterano, você está tentando o Fernando, que eu quero fazer um vídeo falando sobre ele, que ele acha que ele é o Beckenbauer, que ele acha que ele é o Falcão, que ele quer ganhar quase 1 milhão jogando pelo Internacional, sendo que ele já é um veterano. Mas depois a gente fala sobre isso. O Maia pode estar saindo do Internacional, pode estar reforçando o Santos novamente para jogar pela na Vila Belmiro, como ele quer, né? E que tenha sucesso, que seja feliz e que retome o seu futebol, porque no Internacional ele não jogou absolutamente nada. Acho que é uma grande oportunidade para o Internacional de negociar o Maia, de vender. Acho que o Inter não deveria nem emprestar, tem que tentar vender ele para fazer dinheiro e contratar jogadores jovens, que é o que a gente precisa. Embora o Maia seja jovem, o Maia nunca teve explosão muscular, pessoal. E o jogador, quando não tem muita explosão muscular por meio de campo, ele tem que ser um primor técnico. E ele não é um primor técnico. Então, ele é um problema. Ele é um grande problema que o Internacional está tendo hoje, porque ele acaba sendo titular pelo nome que ele tem, pelo valor que ele recebe, por quanto ele custou. O Internacional pagou a dívida que tinha com o Flamengo, quitou, né? Até quitou, e vou mais longe, quitou e pagou as parcelas que teria daqui para frente com o Flamengo, porque não tinha vencido todo o passe do Maia, todos os valores do Maia, tinha vencido partes do valor do Maia.
Então está na hora do Internacional realmente negociar o Thiago Maia, colocar um pouco de dinheiro no caixa, contratar jogadores jovens e ir com uma nova ideia, porque se o Pesolano, eu trouxe um vídeo aqui, procura no meu canal aí explicando tudo sobre o Pesolano, tem esse vídeo que eu acho que é bem interessante para quem gosta de futebol, como o Pesolano trabalha, como ele gosta de atacar, como ele gosta de defender, e ele é um treinador evoluído, ele não gosta de trabalhar com jogador lento, não gosta de trabalhar com jogador lento, ele precisa de jogador forte, fisicamente, né? Como é o futebol hoje, pessoal. O futebol evoluiu. Esse negócio de só ter técnica, talvez o camisa 10 ali, ou o camisa 9 se aceite. O resto, todo mundo tem que correr, dar carrinho e se esforçar demais. Inscreve no canal, comenta aí embaixo se acha uma boa o Internacional vender ou acha que o Thiago Maia deveria estar ainda como titular do Internacional e não pode abrir mão dele, já que o Internacional já abriu mão do Vitão, já abriu mão do Ricardo Matias e já abriu mão de tantos outros que estão saindo aí. Obrigado a todos, galera. Valeu, deixa o like, não esquece.